Jerusalém, objeto de disputa durante a história da humanidade, iria ver como seria devastada em um cerco de mais de 3 meses, liderado pelos romanos em uma tentativa de sufocar a grande rebelião judaica. Judeia era uma província romana localizada na costa leste do Mediterrâneo. Dada a personalidade revoltosa de sua população, os romanos tentaram que fossem governados pela população local, mas os judeus abominavam esses líderes por considerarem que estavam vendidos ao império. Pouco a pouco começou a haver mal-estar social por diversas razões. Por um lado, temos impostos abusivos, o que deu origem a violentos protestos contra esses aumentos. Também temos uma sociedade multicultural, com diferentes religiões, etnias e classes sociais sendo extremos, e como se não bastasse, o procurador Gésio Floro extremos. E como se não bastasse, o procurador Gésio Floro decidiu que era um bom momento para roubar dinheiro do Templo de Jerusalém. Obviamente isso enfureceu muito a população. Um grupo de judeus passou a insultar e zombar do governador. E ele respondeu duramente. Ele mandou seus homens para as ruas e executou milhares de judeus da cidade. O remédio foi pior que a doença. A maior parte da população judaica da cidade se levantou em armas e enfrentou os legionários nas ruas. Os romanos começaram a se ver superados e decidiram se retirar para a cidadela daquela cidade. No ano 66, encorajados pelos acontecimentos em Jerusalém, um contingente judaico numeroso assaltou a cidade de Masada, vencendo facilmente os apenas 700 defensores que havia nas muralhas. Algo que ajudou os judeus foi o efeito surpresa, pois os defensores não esperavam que um grupo tão numeroso os atacasse. A guarnição de Jerusalém finalmente se rendeu aos judeus, entregando as armas. No entanto, quando já estavam desarmados, os judeus assassinaram todos os romanos que havia na cidade, incluindo o governador. Após ouvir as notícias das rebeliões judaicas e de como haviam assassinado civis gregos e romanos, multidões gregas de outras cidades atacaram e mataram seus vizinhos judeus, transformando a rebelião em um massacre. Como resposta a isso, levas judaicas se armaram e marcharam para estas cidades, massacrando por sua vez os gregos. Tomaram diversas cidades e começaram a se fortalecer, armando cada vez mais levas para enfrentar a previsível resposta romana. E é que o Império não podia permitir esses distúrbios e o legado na Síria, Caio Sestio Galo, reuniu uma grande força na cidade de Acre, totalizando cerca de 30.000 homens, menos inimigos. Tomou Cesareia e Jaffa e foi direto ao encontro dos inimigos. Tomou Cesareia e Jaffa e seguiu diretamente para Jerusalém. Após um breve cerco, os romanos se retiraram e foi durante a fuga que foram emboscados. Os judeus lançaram uma chuva de flechas sobre eles, rajada após rajada, dizimando os legionários. Foi tal a luta que uma legião completa, a 12ª Fulminata, desapareceu. É possível que Galo tenha deixado esta legião na retaguarda para combater e salvar o resto do exército. Essa vitória encorajou os judeus e, ao mesmo tempo, fez o imperador romano Nero perceber que precisaria de algo mais do que um mero legado. Ele precisava de um general experiente e o escolhido seria um veterano da Britânia, Tito Flávio Vespasiano. Vespasiano partiu sem perder tempo para assumir seu novo cargo e chegou a Antioquia, onde se juntaram a ele 2 legiões com seus respectivos auxiliares. Enquanto isso, seu filho foi enviado por mar até a Judeia para se juntar às tropas de seu pai. Entre as legiões que estavam na província, mais os reforços, Vespasiano tinha sob seu poder cerca de 60.000 homens para esmagar a rebelião. A princípio, deveria ser suficiente para cumprir as ordens. Os romanos começaram capturando as cidades do norte da Judeia, sem compaixão. Todo aquele que resistia era executado, e se uma cidade não se rendesse de primeira, era devastada e seus homens tinham liberdade para saqueá-la à vontade. No ano 68 d.C., os judeus entraram em uma guerra civil própria em Jerusalém e Vespasiano decidiu não intervir. Sua intenção era que os rebeldes se matassem entre si e, quando terminassem suas disputas internas, estivessem suficientemente enfraquecidos para serem facilmente varridos. Enquanto isso, as legiões foram tomando uma a uma as cidades ao redor de Jerusalém. Todas as cidades, vilas e aldeias caíram nas mãos dos romanos e muitas delas foram saqueadas e os civis executados. No ano 69, o Império Romano convulsionou e viu um dos piores de toda a sua história, pelo menos até aquele momento. Ocorreu o conhecido Ano dos 4 Imperadores, que dilacerou internamente o Império após a morte de Nero.
Conto tudo isso no vídeo que é mostrado na parte superior da tela. No que diz respeito ao que estamos conhecendo, Vespasiano foi para Alexandria, onde foi coroado imperador. Foi decidido que Tito se encarregaria de acabar com a rebelião, que basicamente já se encontrava apenas em Jerusalém. As forças de Tito agora consistiam em 70.000 homens, entre legionários e auxiliares. Seu objetivo, Jerusalém, ele enviou uma força de cavalaria como vanguarda para que fizesse um reconhecimento nos arredores da cidade. A intenção era conhecer o estado das defesas, suprimentos e ver se podiam estimar quantos defensores havia nas muralhas. Analisemos a cidade encontrada pela cavalaria romana. A cidade de Jerusalém tinha, em seus primórdios, duas zonas bem diferenciadas. A parte rica da cidade, onde viviam as elites com grandes casas, ruas amplas e gente rica, e, por outro lado, estava a zona pobre, onde vivia a maior parte da população. Eram casas pequenas e ruas estreitas. Neste ponto estava o templo, e aqui temos um forte usado para alojar a guarnição romana da cidade, que lembremos, durante a rebelião já havia sido executada. Para defender a cidade, foi construída uma muralha que cercava toda a urbe, conhecida como Primeira Muralha. Mas claro, Jerusalém é uma cidade muito importante e logo se viu na necessidade de se expandir. Ao norte da cidade, uma superfície foi preparada para acomodar mais habitantes e foi chamada de Segunda Cidade. Novas casas foram construídas e, claro, também precisavam estar protegidas pelas muralhas da cidade. Uma nova muralha foi construída, conhecida como Segunda Muralha, que ia do forte até a outra extremidade da expansão. Mas novamente essa expansão se tornou pequena e foi necessário realizar outra expansão. Ao norte da Segunda Muralha, um novo bairro foi estabelecido, conhecido como Cidade Nova, em uma superfície muito maior do que a da Segunda Cidade. A intenção era que não fosse necessário expandir por muito tempo. Claro, também foi construída uma nova muralha para proteger este bairro, a chamada Terceira Muralha. Além das defesas visíveis, havia uma rede de túneis sob a cidade que permitia aos defensores sair atrás dos atacantes e atacá-los ou emboscá-los a partir de qualquer casa. Além disso, as ruas estreitas nos bairros mais humildes podiam ser bloqueadas com obstáculos ou com um punhado de homens, fazendo com que o número dos atacantes perdesse importância. Quando a vanguarda romana chegou de forma inesperada, um contingente de cavalaria judaica saiu em tropel pelas portas e pegou os romanos de surpresa. A cavalaria romana deu meia volta e se afastou como pôde a galope, deixando para trás quase 30% de suas forças de vanguarda mortas diante dos muros. Tito concluiu que os judeus deviam ter uma força formidável atrás dos muros, se ousavam lançar um ataque como esse. De fato, dentro dos muros havia cerca de 20.000 judeus armados. Mas é preciso destacar algo? Eles não eram profissionais. Na sua maioria eram civis armados para a ocasião, uma milícia composta por cidadãos da cidade, refugiados e fanáticos. Os fanáticos seriam um grave problema para os romanos, pois alguém desse tipo pode lutar até a morte sem se importar minimamente com sua vida, principalmente em questões religiosas. Um problema que os judeus tinham é que pouco antes havia sido a Páscoa e sua população havia aumentado vertiginosamente devido aos peregrinos. Claro, Tito negou a saída destes para que os alimentos e a água da cidade se esgotassem muito mais rápido. Tito chegou com suas 4 legiões. 3 delas acamparam a oeste da cidade, enquanto a outra acampou a leste. E novamente um acontecimento inesperado ocorreu. Os judeus, imaginando que as legiões estariam cansadas da longa marcha, lançaram um ataque para o leste contra a legião que estava sozinha. Os legionários estavam construindo seu acampamento quando rapidamente tiveram que deixar as ferramentas, pegar as armas e correr para formar uma frente sólida. Os judeus, frescos e com o fator surpresa do seu lado, chocaram contra os legionários e começaram a fazê-los recuar, causando baixas. Vendo que estavam vencendo, um contingente de reforços saiu das muralhas e também se lançou contra a legião do leste. Tito recebeu um mensageiro informando-lhe sobre isso e, rapidamente, reuniu toda a sua cavalaria e cercou a cidade numa tentativa de salvar seus homens. Tito pessoalmente pegou sua espada e, após chegar ao flanco judeu, ordenou a carga. Os rebeldes sofreram grande quantidade de baixas e por um momento vacilaram, mas se reorganizaram e voltaram a empurrar. No entanto, finalmente os judeus se quebraram e deram meia volta. A cavalaria romana atacou os inimigos em retirada, eliminando muitos. Mas antes de chegar ao alcance das muralhas, eles pararam a perseguição.
Imediatamente começaram os trabalhos para preparar o cerco. O ataque deveria ser lançado a partir do oeste, pois o resto das muralhas estava sobre postos íngremes. As legiões construíram posições de artilharia, onde colocaram seus guizos, balistas e escorpiões. Lembre-se que se você quiser conhecer os diferentes tipos de artilharia romana, você pode fazer isso clicando no link que aparece na tela. Eles também construíram arietes e trouxeram madeira e sapadores para preparar as rampas. Quando estavam prontos, a artilharia começou a bater nas muralhas, mas acima de tudo, tentou acabar com os defensores que estavam sobre ela, para cobrir os sapadores. Eles começaram a construção de rampas sob uma densa chuva de projéteis judeus. Apesar da segurança genética da artilharia romana para fornecer fogo de contenção, os legionários trabalharam dia e noite sob as instruções dos sapadores. Finalmente, terminaram as rampas. Os arietes começaram a se aproximar das muralhas e a subir para golpear as muralhas. Os sapadores avançaram com os arietes para atacar as muralhas. Os sapadores avançaram junto aos arietes e com suas picaretas iniciaram seus trabalhos de demolição das muralhas. Com o trabalho combinado de arietes e sapadores, as muralhas não resistiriam muito tempo. Os judeus, vendo o perigo que representavam os arietes, lançaram um contingente de tropas contra as rampas. O ataque foi inesperado e, a princípio, as forças de infantaria que escoltavam a maquinaria de cerco foram obrigadas a recuar, mas o envio de reforços e uma carga de cavalaria liderada pelo próprio Tito conseguiram repelir o ataque e obrigar os judeus a retornar à cidade. Os romanos construíram 3 torres de cerco pesadas e as aproximaram das muralhas. No entanto, seu objetivo não era lançar tropas sobre os muros, mas servir de atalaia de onde as unidades de projéteis pudessem atacar os defensores de cima. Graças a este movimento, o fogo inimigo reduziu consideravelmente. No 15º dia de cerco, uma seção da terceira muralha desabou e caiu. Antes mesmo que a poeira se dissipasse, os romanos lançaram um grito de batalha e avançaram pela brecha. Os judeus, sem necessidade de receber ordens, recuaram correndo para a segunda muralha. Sem dar tempo para descanso e com a intenção de desmoralizar os defensores, Tito transferiu o quartel-general para a cidade nova. Os arietes entraram pela brecha e, junto com os sapadores, derrubaram uma grande quantidade de casas, deixando uma grande esplanada para que as legiões pudessem manobrar com facilidade. No mesmo dia, os arietes e os sapadores lançaram-se contra uma seção da segunda muralha, agora sem o apoio da artilharia nem das torres de cerco. Em 4 dias, conseguiram uma nova brecha. Tito ordenou a carga. E os legionários se lançaram para dentro da segunda cidade, mas não havia nem sinal dos defensores. Marcharam pela rua central e, de repente, os judeus atacaram de cada casa, de cada beco, das torres e das muralhas. Uma chuva de projéteis caía sobre os legionários, que ao mesmo tempo eram atacados pelas partidas corpo a corpo judaicas. Amontoados nas ruas estreitas, eram um alvo fácil. O pânico tomou conta de suas mentes e começaram a recuar sem consideração para a brecha, que se mostrou ser muito estreita para uma fuga em massa. Apenas 4 ou 5 legionários podiam cruzá-la ao mesmo tempo. Foi um massacre. Os projéteis caíam sobre os romanos amontoados e Tito foi obrigado a reunir todas as suas unidades de projéteis para tentar dar-lhes cobertura. Por sorte, os legionários conseguiram escapar, mas os judeus continuaram a atormentá-los durante a fuga. Imediatamente iniciaram trabalhos de reparação da brecha, e logo ficou uma reparação mais ou menos decente. Poucos dias depois, os legionários iniciaram um novo ataque, e novamente conseguiram fazer uma brecha na segunda muralha. Para que não voltasse a acontecer o do último ataque, Tito ordenou a demolição de toda a segunda muralha, com exceção das torres que seriam ocupadas por tropas romanas. De defesas, que nesta ocasião era previsivelmente a última linha. As legiões entraram na segunda cidade e iniciaram os preparativos para assaltar a primeira muralha. Rampas foram erguidas em direção à primeira muralha e na parte mais ocidental, simultaneamente a outras contra a fortaleza. No dia 29 de maio, os trabalhos estavam prontos, mas quando a ordem estava prestes a ser dada, ocorreu uma desgraça. Os judeus não ficaram parados e, enquanto os romanos construíam as rampas, eles construíram túneis sob estas, apoiados com madeiras na área do forte.
Quando os legionários colocaram os arietes e as torres nas rampas, os judeus atearam fogo nos túneis e estes desabaram, arruinando todas as obras de cerco romanas. Naquela mesma noite, os judeus que estavam em frente às outras rampas saíram em massa e atacaram as linhas inimigas, conseguindo expulsar as legiões até a nova cidade e queimaram os arietes e torres desse lado. Tito enviou reforços e os judeus foram detidos e obrigados a recuar novamente após a primeira muralha, mas os trabalhos de cerco dos últimos dias haviam sido destruídos. Era hora de começar de novo. O verão estava chegando e, diante do desastre, Tito decidiu mudar de estratégia. Construiu uma circunvalação de 8 quilômetros ao redor da primeira muralha. Ninguém entraria nem sairia dessa cidade. Em apenas 3 dias, a circunvalação foi concluída. Logo, a fome começou a reinar entre os judeus, algo similar ao que ocorreu em Numância. Os judeus começaram a comer animais de estimação, feno e até mesmo houve casos isolados de canibalismo. Após 10 semanas, desde que o cerco começou, a sorte finalmente sorriu para os romanos. O túnel que havia derrubado a rampa romana também havia erodido os alicerces da fortaleza, e numa noite de chuva, seus alicerces cederam e a muralha norte da fortaleza desabou. Os judeus rapidamente construíram uma barricada, mas 2 dias depois, à noite, 24 legionários, um porta-estandarte e um cornicém, que poderíamos comparar a um trompetista, se esgueiraram silenciosamente pela barricada e derrubaram os guardas judeus e, quando a barricada estava em seu poder, tocaram a tuba chamando as legiões. Os judeus pensaram que haviam perdido e se retiraram, quando na realidade as legiões romanas simplesmente estavam a caminho. Quando perceberam o erro, atacaram esses 26 homens e os primeiros legionários de reforço que haviam conseguido ultrapassar a barricada. Os romanos não conseguiram resistir ao ataque judeu e tiveram que se retirar novamente. Outro fracasso, mas Tito estava decidido que seria o último. Dias depois, novamente à noite, reuniu 7.000 legionários das melhores coortes do seu exército e ordenou que se lançassem contra a brecha da fortaleza. De noite, o combate foi um completo caos, reduzido a duelos mortais no gargalo que era a brecha. Para adicionar mais caos, os legionários caídos, então sem nenhum tipo de frente ordenada, todos lutavam contra todos. Os romanos continuaram empurrando e parecia que estavam saindo da brecha, mas quando conseguiram chegar ao ar livre, os judeus iniciaram uma chuva de projéteis que os destroçou. Tito, muito a contragosto, teve que ordenar a retirada novamente. Os romanos começaram a construir novas rampas, agora com a intenção de ultrapassar as muralhas do templo. Novamente, os trabalhos foram realizados sob uma constante chuva de projéteis. Um dia, os defensores abandonaram suas posições e os oficiais encarregados das rampas viram sua oportunidade. Eles enviaram seus homens com escadas para tomar os muros. Centenas de legionários marcharam contra as muralhas. Eles conseguiram tomar os muros, mas então viram judeus formados em ambos os lados da muralha. Os romanos formaram um muro de escudos escarlate, com mais legionários chegando às muralhas. Então os judeus jogaram um monte de tochas sobre os romanos. Era uma armadilha. As muralhas sobre as quais os romanos se encontravam haviam sido embebidas em piche e estavam cobertas de palha. Rapidamente, um redemoinho de fogo envolvia os legionários, que eram calcinados vivos. Um inferno sobre as muralhas que levou o mural judaico e destruiu o romano. O novo ataque havia fracassado. Tito estava desesperado e ordenou o acúmulo de toda a artilharia e projéteis nos restos da fortaleza e seus arredores. Um bombardeio impiedoso começou contra os defensores da brecha e aqueles sobre as muralhas. Ele precisava fazer com que se afastassem desse ponto para poder, de uma vez por todas, lançar seus legionários, cruzar a estreita brecha e formar do outro lado em ordem de batalha. No dia 9 de agosto, os romanos cruzaram a brecha sem oposição e formaram uma sólida frente de batalha na esplanada do templo. Do outro lado da esplanada estavam os judeus. Eles lançaram um ataque, apoiados por tropas de projéteis, enquanto os romanos resistiam à carga, também apoiados por seus próprios projéteis. O combate durou horas, até que ao cair da noite, ambos os lados se separaram. Porém, nenhum deles deixou a esplanada. No dia seguinte, os judeus voltaram a atacar, mas desta vez, famintos e exaustos, foram derrotados e expulsos para a primeira cidade. O ataque continuou e aos poucos os judeus foram se retirando até planejar uma última resistência desesperada na Rica. No entanto, os romanos não hesitaram e continuaram pressionando até que os judeus foram finalmente derrotados.
A cidade havia sido destruída, o templo queimado e devastado, restando apenas um muro, agora conhecido como Muro das Lamentações. A intenção de Tito em deixar este muro foi para que os judeus se lembrassem que se os romanos quisessem entrar, eles entrariam. Apesar do grande ícone dos judeus, Jerusalém, ter caído, ainda restava uma grande cidade resistindo aos romanos, Masada.